Kierkegaard em 90 minutos oferece um relato conciso e competente da vida e das ideias do pensador dinamarquês, explicando sua influência na luta do homem para compreender sua existência neste planeta. Também inclui pequenos excertos da obra de Kierkegaard, cronologias, lista de leituras sugeridas e índice remissivo. Se você valoriza nosso trabalho, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e compartilhar. Observação: o texto exposto foi adaptado para uma visão mais flexível e objetivo, tendo como base principal o livro Filósofos em 90 minutos. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Kierkegaard em 90 minutos por Paul Strater. Introdução. Kierkegaard não foi exatamente um filósofo no sentido acadêmico tradicional. Contudo, produziu reflexões que muitas pessoas esperam da filosofia. Ele não escreveu sobre o mundo, mas sobre a vida e sobre como vivemos e escolhemos viver. Kierkegaard filosofou sobre o que significa estar vivo, colocando em foco o indivíduo e sua existência, o ser existente. Em sua visão, essa entidade puramente subjetiva está além do alcance da razão, da lógica, dos sistemas filosóficos, da teologia ou até mesmo da psicologia, e embora seja a origem de tudo isso. Por esses motivos, Kierkegaard foi repudiado por filósofos, teólogos e psicólogos. O ramo da filosofia que ele criou e visto como antifilosofia por muitos puristas, e mais tarde seria chamado de existencialismo. O surgimento do existencialismo. O existencialismo levou tempo para ser reconhecido. Filósofos como Nietzsche, Russell e Heidegger foram rotulados como existencialistas, ainda que não se identificassem como tal. Heidegger, inclusive, rejeitou veementemente essa associação, e Nietzsche faleceu antes que pudesse ser ligado ao movimento. Só no pós-Segunda Guerra Mundial, com o filósofo francês Jean-Paul Sartre, o existencialismo ganhou força. Na Paris do pós-guerra, os intelectuais estavam desiludidos. O surrealismo, que antes se destacava ao enaltecer o absurdo, parecia agora ridículo. O comunismo, por sua vez, havia perdido credibilidade devido à ascensão de Stalin. Nesse cenário, o existencialismo emergiu como uma filosofia que não exigia acreditar em nada absoluto, mas que aceitava o desespero como parte inerente da condição humana. A difusão do existencialismo. O existencialismo logo se espalhou além dos cafés da Rive Gauche, em Paris, alcançando bares em Greenwich Village, Londres, e os pontos de encontro beatniks em São Francisco. Tornou-se uma filosofia tanto de cafés quanto de universidades, mesclando o simples e o profundo. Essa flexibilidade atraiu artistas, escritores, filósofos e curiosos, todos contribuindo para seu desenvolvimento. Dessa forma, o existencialismo abriu caminho para outras correntes de pensamento, como o behaviorismo, o estruturalismo e o pós-estruturalismo, que vieram nas décadas seguintes. A ideia central do existencialismo e o problema da existência foi amplamente considerada uma característica do século XX, marcada pela alienação, angústia e preocupação com temas inquietantes. Contudo, essas ideias remontam diretamente a Kierkegaard, que nasceu quase um século antes de Sartre. Kierkegaard e a redescoberta do ser. Kierkegaard, sem dúvida, estava à frente de seu tempo. Ele retomou uma das questões filosóficas mais fundamentais: o que é a existência? Essa pergunta, desconsiderada por muitos filósofos, foi resgatada por Kierkegaard, que insistiu que cada indivíduo deveria não apenas formulá-la, mas também fazer de sua vida uma resposta subjetiva a ela. Essa ênfase na subjetividade foi sua principal contribuição. O problema do ser na filosofia antiga. A questão do ser esteve no cerne do pensamento dos primeiros filósofos. Antes de Sócrates e Platão introduzirem a razão na filosofia, os pré-socráticos dedicavam-se a refletir sobre o que significava estar vivo e qual era o sentido da existência. Parmênides, que viveu na colônia grega de Eleia, no sul da Itália, no século V a.C., afirmou que o ser era o único elemento imutável no universo, enquanto mudança e multiplicidade eram meras aparências. Outros pré-socráticos exploraram a diferença entre a existência de coisas reais, ideias abstratas ou objetos imaginados. Questionavam: o que diferencia a minha existência de um conceito matemático ou de um sonho? O que significa existir?
Platão e a negação da questão existencial. Com Sócrates e Platão, o foco filosófico mudou. Conhece-te a ti mesmo tornou-se a máxima, mas sem abordar o que significa ser. Platão aceitava a existência como algo dado e não via necessidade de questioná-la. Essa abordagem ignorava a questão fundamental que Kierkegaard mais tarde retomaria em A Busca pelo Sentido da Existência. A evolução da filosofia e o problema do ser. Com Sócrates e Platão, a máxima filosófica passou a ser conhece a ti mesmo, e não mais conhece o que significa ser tu mesmo. Assim, o problema do ser desapareceu da filosofia. Platão, por exemplo, aceitou a existência como algo dado, sem questionar sua natureza. Ainda que seja amplamente considerado um dos maiores filósofos de todos os tempos, ele ignorou o que muitos consideram a questão mais essencial da filosofia e a existência. De forma semelhante, a ciência também avançou ignorando premissas fundamentais. Por exemplo, Isaac Newton, um dos maiores cientistas da história, baseou-se em pressupostos que Einstein mais tarde mostraria serem equivocados. No entanto, o progresso científico continua, descobrindo mais sobre o mundo. Já no campo da filosofia, especialmente no âmbito da existência individual, em o foco de Kierkegaard, o progresso parece inexistente. A condição humana permanece a mesma, e todos enfrentamos as mesmas angústias e questionamentos fundamentais desde tempos imemoriais. Os filósofos que seguiram Platão continuaram a ignorar a existência subjetiva, que é, paradoxalmente, a única experiência compartilhada por todos os seres humanos. Por quase 2000 anos, as ideias de Platão e Aristóteles dominaram a filosofia, relegando o ser ao plano daquilo que se podia ignorar ou ridicularizar. No século XVII, no entanto, houve um retorno às bases. A questão quem sou eu e o que significa dizer que existo, voltou a ser formulada. René Descartes liderou esse movimento ao declarar, cogito ergo sum, penso, logo existo. Ele argumentava que tudo podia ser questionado e as percepções, o mundo e as experiências poderiam ser ilusões ou fantasias. Entretanto, o ato de pensar era inquestionável, tornando o eu subjetivo ponto de partida para toda a filosofia. Ainda assim, o eu cartesiano era limitado e existia apenas enquanto pensava, ignorando sentimentos, percepções e outras dimensões da subjetividade, que podiam ser ilusórias. Foi o filósofo alemão Immanuel Kant quem construiu uma estrutura teórica para amparar essa concepção de eu. Ele desenvolveu um sistema abrangente baseado na razão, que acomodava o sujeito dentro de um arcabouço racional e esplendoroso. Após Kant, Hegel elevou ainda mais essa abordagem, afirmando que tudo que é racional é real e tudo que é real é racional. No entanto, tanto Kant quanto Hegel falharam em responder à pergunta fundamental: o que é a existência? Esses sistemas filosóficos pressupunham um mundo totalmente racional e ofereciam respostas racionais a perguntas racionais. Contudo, Kierkegaard percebeu que o eu subjetivo está além da razão, não pertence inteiramente ao mundo racional e, portanto, não pode ser plenamente explicado por tais sistemas. Para ele, a resposta não residia em criar um sistema perfeito, mas em abordar diretamente questões fundamentais como o que é a existência e qual o sentido de existir. Foi Kierkegaard quem ousou assumir a responsabilidade de enfrentar essas questões. Ele reconheceu que a subjetividade é essencial e que viver é, em si, a resposta a esses enigmas filosóficos. Assim, ele trouxe à tona o problema do ser que havia sido ignorado por séculos. Vida e obra. Søren Abe Kierkegaard nasceu em Copenhague, em 5 de maio de 1813, no mesmo ano que o célebre compositor alemão Richard Wagner. Essas duas figuras, símbolos do século XIX, ocupam polos opostos do espírito da época. Kierkegaard era tudo o que Wagner não foi, e vice-versa. Contudo, ambos compartilhavam um traço característico do gênio do século XIX e uma pitada de loucura. No caso de Kierkegaard, essa loucura não era uma característica central de sua constituição psíquica, embora algumas peculiaridades de seu comportamento evidenciassem excentricidades. Diferente de seu irmão, cujo filho terminou em um asilo, a loucura de Kierkegaard manifestava-se em sua extrema solidão e no peso excessivo das influências que moldaram sua vida. A maior influência sobre Søren Kierkegaard foi, sem dúvida, seu pai.
Esse relacionamento, marcado por autoritarismo e intensidade emocional, foi tanto um molde quanto um elemento de resistência para Kierkegaard. Seu pai nasceu servo nas charnecas da Jutlândia, no norte da Dinamarca, pertencendo a uma família que trabalhava para um sacerdote local. Daí surgiu o sobrenome Kierkegaard, que significa adro de igreja em dinamarquês. Ainda jovem, o pai de Kierkegaard passava longos dias no campo, enfrentando fome, frio ou sol escaldante enquanto cuidava das ovelhas. Em um momento de desespero, amaldiçoou a Deus, o que, ironicamente, marcou uma guinada em sua vida. Logo depois, o pai foi levado para Copenhague por um tio que lhe ofereceu emprego em uma loja de lã. Ali, revelou-se um talentoso vendedor, viajando para vender seus produtos em condições adversas. O sucesso foi tão grande que ele conseguiu construir uma fortuna, tornando-se um dos comerciantes mais ricos de Copenhague e recebendo a realeza em sua casa. Contudo, acreditava carregar uma maldição divina, especialmente após a morte de sua primeira mulher, seu casamento com a criada, e a perda de 5 dos 7 filhos. Quando Soren nasceu, o pai já era um homem obcecado pela religião, melancólico e isolado. Soren Kierkegaard foi o caçula, nascido quando seu pai tinha 56 anos. Cresceu em um ambiente marcado por mortes frequentes na família e pela figura despótica do pai, que havia se retirado do comércio para viver recluso. Apesar disso, o pai logo identificou o talento de Soren e fez dele seu favorito, o que, nessa família peculiar, significava longas sessões de lógica. Desde cedo, Soren tinha que defender cada afirmação que fazia sob um exame crítico quase perverso. As viagens oferecidas pelo pai eram outra peculiaridade. Confinados ao gabinete da mansão, Soren ouvia descrições detalhadas das maravilhas arquitetônicas de lugares como Paris e Florença. Em seguida, ele era desafiado a imaginar e descrever suas próprias viagens a esses lugares, com detalhes minuciosos. Embora nunca tivesse saído do quarto, essas atividades estimularam uma imaginação poderosa e lógica rigorosa em Kierkegaard, habilidades que ele carregaria para sua filosofia. Sua capacidade de imaginar situações bíblicas ou psicológicas sem vivenciá-las diretamente foi um reflexo direto dessa infância peculiar. Kierkegaard, apesar dos traumas e da educação rigorosa, transformou essas experiências em uma mente brilhante e criativa, que mais tarde se dedicaria a explorar questões profundas da existência humana. A influência do pai e o jovem Kierkegaard. Kierkegaard pai parecia ter um desejo profundo de impor ao filho sua visão de mundo e suas angústias. Diferentemente de pais dominadores que transferem aos filhos objetivos não realizados, ele não tinha mais objetivos, pois acreditava estar amaldiçoado e vivia em completo desespero. Esse desespero tornou-se algo que ele queria, conscientemente ou não, impor a Soren. Em seus diários, o pai narrou uma história marcante, aparentemente autobiográfica, onde afirma ao filho: pobre criança, você vive em silencioso desespero. Na escola, Kierkegaard era um aluno peculiar. Vestia-se com roupas antiquadas e se comportava como um velhinho, segundo seus professores. Embora intelectualmente superior, obedecia às ordens do pai de nunca se destacar, ficando propositalmente em terceiro lugar na classe. Sua aparência excêntrica e uma possível curvatura na coluna fizeram dele alvo de zombarias. No entanto, ele rapidamente desenvolveu um espírito sarcástico como defesa, característica que o acompanharia por toda a vida. Como introvertido, Kierkegaard paradoxalmente ansiava por ser o centro das atenções. Acostumado a ser o foco do pai e da sua intensa vida interior, ele provocava os outros, mesmo que isso lhe causasse sofrimento, reforçando a ilusão de que o mundo girava ao seu redor. Esse complexo de mártir moldaria sua constituição psicológica. Estudos universitários e a filosofia. Depois de concluir a escola, Kierkegaard ingressou na Universidade de Copenhague para estudar teologia. Lá, tornou-se conhecido por sua vasta erudição e humor ácido. Embora inicialmente tenha se dedicado à teologia, logo desviou sua atenção para a filosofia, especialmente para as ideias de Hegel, que dominavam a Alemanha e começavam a se espalhar pelo resto da Europa. O sistema hegeliano, com seu processo dialético triádico, tese, antítese e síntese, chamou sua atenção. Por meio dessa dialética, Hegel defendia que o mundo se movia em direção a uma autoconsciência maior, culminando no espírito absoluto,
que englobava até mesmo a religião como um estágio inferior da filosofia. Para Kierkegaard, introvertido e profundamente religioso, essa visão tinha apelos evidentes, tanto pelos aspectos narcisistas quanto pelos religiosos e edipianos. A relação dialética com Hegel. Embora admirasse Hegel, Kierkegaard desenvolveu uma relação dialética com o filósofo alemão, combinando amor e aversão. Sua própria filosofia foi construída em oposição a Hegel, mas ainda assim embebida de conceitos hegelianos. A diferença crucial estava no foco de Kierkegaard. Para ele, o subjetivo tinha prioridade absoluta sobre o espírito absoluto. Ele acreditava que o autoconhecimento só poderia ser alcançado no nível individual e subjetivo. Alguns estudiosos interpretam essa postura como um reflexo inconsciente da relação conflituosa entre Kierkegaard e seu pai, simbolizando a rebeldia do jovem elemento subjetivo contra o domínio do espírito absoluto paterno. A revelação do pai e a transformação de Kierkegaard. Foi durante esse período que o relacionamento entre Kierkegaard e seu pai sofreu uma mudança radical. O pai, carregando a maldição familiar, fez confissões ao filho, incluindo o relato de como amaldiçoar a Deus, muitos anos antes, em uma colina na Jutlândia. O jovem Kierkegaard ouviu essa revelação com horror, entrando logo em seguida em uma fase de vida dissoluta, marcada por bebedeiras e comportamentos desregrados na universidade. A influência do pai e as confissões. Alguns comentaristas sugerem que há camadas mais profundas nas confissões feitas pelo pai de Kierkegaard. Em um esforço para se libertar da influência autoritária do pai, Kierkegaard pode ter usado as revelações como uma justificativa. Entre os pontos confessados, é possível que o pai tenha admitido relações com a empregada, que se tornou sua segunda esposa e mãe de Kierkegaard enquanto sua primeira esposa ainda estava viva. Essa admissão talvez ajude a explicar a dramática mudança de comportamento de Kierkegaard, mesmo que ele não fosse tão dissoluto quanto gostava de aparentar. O crítico Ronald Grinsley vai além e sugere que o pai pode ter visitado bordéis e contraído sífilis, possivelmente transmitida ao filho. Esse cenário daria sentido a observações no diário de Kierkegaard sobre sua condição física e espiritual, sugerindo impotência sexual ou outras adversidades. Em uma tentativa de rebeldia, Kierkegaard visitou um bordel, mas sua experiência foi humilhante, e ele registrou o evento em seu diário com a frase: "E meu Deus, por que me abandonastes?", ecoando as palavras de Cristo. O tormento e sua influência na obra. Essa experiência, somada a outros conflitos internos, fez Kierkegaard declarar que lhe foram negadas as qualidades físicas exigidas para ser um ser humano completo. Ele frequentemente mencionava um espinho na carne e uma desproporção entre sua alma e seu corpo. Em vez de mobilizá-lo, essa miséria pessoal parece ter alimentado sua profundidade existencial, conectando mais intensamente as implicações e futilidades da condição humana. Na primavera de 1836, Kierkegaard enfrentou uma crise de desespero, mergulhando em reflexões sobre sua corrupção interior e chegando a pensar seriamente no suicídio. Contudo, em 19 de maio de 1838, ele teve uma experiência espiritual que chamou de o Grande Terremoto. Nesse momento, reconciliou-se com a figura do pai, passando a compreender sua missão religiosa de consolo. 3 meses depois, o pai de Kierkegaard faleceu. A herança e a decisão de continuar. A morte do pai trouxe a Kierkegaard uma considerável fortuna de mais de 20.000 coroas, tornando-o um dos jovens mais ricos de Copenhague. Livre da coerção paterna, ele decidiu terminar seus estudos universitários em teologia, como uma forma de honrar o pai. Durante 2 anos, dedicou-se aos estudos, levando uma vida austera e cristã. Foi nesse período que conheceu Regine Olsen, uma adolescente de boa família, 10 anos mais jovem. Encantado, Kierkegaard a cortejou de forma respeitosa, enviando livros e acompanhando-a em passeios formais. Regine ficou deslumbrada com o brilhantismo e a melancolia sedutora de Kierkegaard. Embora nutrisse uma profunda afeição por ela, sua ligação era inteiramente espiritual, algo que Regine, em sua inocência, não percebia de imediato. O relacionamento e as expectativas. Na sociedade dinamarquesa da época, o lado físico de um relacionamento só era considerado após o casamento, e Regine rapidamente percebeu que Kierkegaard era um jovem extraordinário, diferente dos demais pretendentes.
Esse relacionamento, embora platônico, deixou marcas profundas na vida e na obra de Kierkegaard. A vida estética e a vida ética segundo Kierkegaard. A vida estética. Indivíduos que escolhem a vida estética vivem para si mesmos e para seu próprio prazer. Isso não significa, necessariamente, uma abordagem superficial da vida. Ao buscar nosso próprio prazer, acabamos, quase sempre, contribuindo para o bem-estar dos outros, a longo prazo. Por exemplo, um cientista que se dedica a descobrir a cura para uma doença, sacrificando prazeres pessoais e sociais, pode estar vivendo de forma estética, caso faça isso pelo prazer de realizar pesquisas científicas. Assim, na sociedade moderna, é difícil dissociar completamente a vida estética do prazer, já que todos, de algum modo, o buscamos. No entanto, Kierkegaard via essa perspectiva com ceticismo, em grande parte por causa do contexto cultural e religioso em que viveu, na Escandinávia devota e pré-freudiana. Ele compreendia os riscos e limitações desse modo de vida, que ele mesmo experimentou durante sua juventude. No nível básico, quem vive a vida estética não exerce controle sobre sua existência, sendo guiado pelo momento e pelo prazer. Sua vida tende a ser experimental, volúvel e instável. Essa abordagem depende do mundo externo, do poder, das posses ou das relações, e, por isso, carece de liberdade e consistência. Quando indivíduos que seguem essa filosofia refletem profundamente sobre sua existência, frequentemente percebem a falta de significado e propósito, o que leva ao desespero. O desespero pode ser suprimido, ignorado ou até transformado em significado, com o indivíduo resignando-se à ideia de que está fadado ao sofrimento. Em muitos casos, esse fatalismo heróico oferece uma falsa sensação de conforto e compreensão, mas Kierkegaard alerta para os perigos dessa mentalidade. Aceitar-se como fadado significa renunciar à liberdade e rejeitar a responsabilidade pela própria vida. Superando a vida estética. Kierkegaard foi especialista em desmascarar as autoilusões que sustentam a vida estética. Ele defendia que, para escapar do desespero, é necessário assumir total responsabilidade por sua própria existência, o que exige uma escolha consciente e autêntica. Essa atitude, mais do que sua mensagem cristã, foi a contribuição mais influente de Kierkegaard, especialmente num mundo onde a fé em Deus foi sendo substituída por psicologias deterministas e pressões sociais. Para Kierkegaard, a saída do abismo existencial é, em suas palavras, querer profunda e sinceramente assumir o controle da própria existência e buscar a liberdade. A alternativa e a vida ética. A vida ética oferece uma alternativa à estética. Para Kierkegaard, na vida ética, a subjetividade é o absoluto, e a principal tarefa do indivíduo é fazer uma escolha. Nesse modo de vida, o indivíduo se recria continuamente por meio de suas decisões, transformando essa autocriação no objetivo de sua existência. Enquanto o indivíduo estético aceita-se como é, o indivíduo ético busca o autoconhecimento e a superação de si mesmo. A diferença essencial entre os dois modos de vida está na perspectiva: o estético preocupa-se com o mundo exterior, enquanto o ético foca no interior. O indivíduo ético busca tornar-se um eu ideal, moldando-se segundo padrões éticos. Nesse processo, ele passa a expressar o universal na própria vida, adotando categorias fundamentais como bem, mal e dever. Limitações e reflexões. Embora Kierkegaard descreva a vida ética como superior à estética, sua argumentação pressupõe que todos reconhecerão naturalmente o ético como desejável, o que é problemático. A psicologia do século XX questionaria essa suposição. Além disso, Kierkegaard admite que a vida ética não é completamente independente da estética. Sempre haverá elementos externos e acidentais que influenciam nossas vidas. Ainda assim, Kierkegaard consegue transmitir de forma clara e convincente sua distinção entre o estético e o ético. Enquanto o estético é externo, instável e dependente, o ético é interior, consistente e autocriativo. No entanto, ele reconhece que nenhum indivíduo pode viver exclusivamente no plano ético, pois a natureza humana sempre será composta de elementos do exterior e do acaso. A vida estética e a vida ética segundo Kierkegaard. A vida estética. Indivíduos que escolhem a vida estética vivem para si mesmos e para seu próprio prazer. Isso não significa, necessariamente, uma abordagem superficial da vida.
Ao buscar nosso próprio prazer, acabamos, quase sempre, contribuindo para o bem-estar dos outros, a longo prazo. Por exemplo, um cientista que se dedica a descobrir a cura para uma doença, sacrificando prazeres pessoais e sociais, pode estar vivendo de forma estética, caso faça isso pelo prazer de realizar pesquisas científicas. Assim, na sociedade moderna, é difícil dissociar completamente a vida estética do prazer, já que todos, de algum modo, o buscamos. No entanto, Kierkegaard via essa perspectiva com ceticismo, em grande parte por causa do contexto cultural e religioso em que viveu, na Escandinávia devota e pré-freudiana. Ele compreendia os riscos e limitações desse modo de vida, que ele mesmo experimentou durante sua juventude. No nível básico, quem vive a vida estética não exerce controle sobre sua existência, sendo guiado pelo momento e pelo prazer. Sua vida tende a ser experimental, volúvel e instável. Essa abordagem depende do mundo externo, do poder, das posses ou das relações, e, por isso, carece de liberdade e consistência. Quando indivíduos que seguem essa filosofia refletem profundamente sobre sua existência, frequentemente percebem a falta de significado e propósito, o que leva ao desespero. O desespero pode ser suprimido, ignorado ou até transformado em significado, com o indivíduo resignando-se à ideia de que está fadado ao sofrimento. Em muitos casos, esse fatalismo heróico oferece uma falsa sensação de conforto e compreensão, mas Kierkegaard alerta para os perigos dessa mentalidade. Aceitar-se como fadado significa renunciar à liberdade e rejeitar a responsabilidade pela própria vida. Superando a vida estética. Kierkegaard foi especialista em desmascarar as autoilusões que sustentam a vida estética. Ele defendia que, para escapar do desespero, é necessário assumir total responsabilidade por sua própria existência, o que exige uma escolha consciente e autêntica. Essa atitude, mais do que sua mensagem cristã, foi a contribuição mais influente de Kierkegaard, especialmente num mundo onde a fé em Deus foi sendo substituída por psicologias deterministas e pressões sociais. Para Kierkegaard, a saída do abismo existencial é, em suas palavras, querer profunda e sinceramente assumir o controle da própria existência e buscar a liberdade. A alternativa é a vida ética. A vida ética oferece uma alternativa à estética. Para Kierkegaard, na vida ética, a subjetividade é o absoluto, e a principal tarefa do indivíduo é fazer uma escolha. Nesse modo de vida, o indivíduo se recria continuamente por meio de suas decisões, transformando essa autocriação no objetivo de sua existência. Enquanto o indivíduo estético aceita-se como é, o indivíduo ético busca o autoconhecimento e a superação de si mesmo. A diferença essencial entre os dois modos de vida está na perspectiva: o estético preocupa-se com o mundo exterior, enquanto o ético foca no interior. O indivíduo ético busca tornar-se um eu ideal, moldando-se segundo padrões éticos. Nesse processo, ele passa a expressar o universal na própria vida, adotando categorias fundamentais como bem, mal e dever. Limitações e reflexões. Embora Kierkegaard descreva a vida ética como superior à estética, sua argumentação pressupõe que todos reconhecerão naturalmente o ético como desejável, o que é problemático. A psicologia do século XX questionaria essa suposição. Além disso, Kierkegaard admite que a vida ética não é completamente independente da estética. Sempre haverá elementos externos e acidentais que influenciam nossas vidas. Ainda assim, Kierkegaard consegue transmitir de forma clara e convincente sua distinção entre o estético e o ético. Enquanto o estético é externo, instável e dependente, o ético é interior, consistente e autocriativo. No entanto, ele reconhece que nenhum indivíduo pode viver exclusivamente no plano ético, pois a natureza humana sempre será composta de elementos do exterior e do acaso. A verdade subjetiva e a existência. Segundo Kierkegaard, a existência vai além de simplesmente estar aí. Ela precisa ser vivida e transformada em ação, guiada pelo pensamento subjetivo. Esse elemento essencial da subjetividade conduz à verdade subjetiva, a ideia de que a subjetividade é a verdade. Verdade objetiva versus verdade subjetiva. Kierkegaard distingue entre dois tipos de verdade. Verdade objetiva, relaciona-se ao mundo exterior, como na história e na ciência. É verificável por critérios externos e depende do conteúdo do que é dito.
2. Verdade subjetiva, depende de como algo é dito, envolvendo sinceridade e compromisso interior. Por exemplo, alguém pode rezar ao verdadeiro Deus com espírito falso, enquanto outro reza a um ídolo com paixão e sinceridade. Para Kierkegaard, o segundo demonstra uma maior verdade subjetiva. A verdade subjetiva é fundamental porque reflete os valores e compromissos de cada indivíduo. Não tem base em critérios objetivos e está ligada ao irracional que resta após a análise lógica. Não importa se algo é certo, mas sim a profundidade do envolvimento do indivíduo com aquilo. Valores, moralidade e fatos. Kierkegaard argumenta, como o filósofo David Hume, que não se pode derivar um dever de um ser. Fatos objetivos não geram moralidade. Contudo, Kierkegaard vai além de Hume ao sugerir que nossos valores influenciam os próprios fatos. Por exemplo, um bordel e um retiro religioso podem representar realidades totalmente diferentes para pessoas com valores distintos. Cada indivíduo, então, é o criador do seu próprio mundo, moldando de acordo com seus valores. Essa visão antecipa o relativismo e a fenomenologia do século XX, que reconhecem que a consciência é intencional, ou seja, vê o mundo com base em seus próprios objetivos e propósitos. Como Wittgenstein afirmou, o mundo do homem feliz é diferente do mundo do infeliz. O perigo do solipsismo. Essa perspectiva fenomenológica, embora profunda, tem seus perigos, principalmente o solipsismo e a crença de que só eu existo e que o mundo se molda inteiramente a mim. Kierkegaard reconhece que essa visão pode levar a extremos, como no caso de Jean-Paul Sartre, que assumiu toda a responsabilidade pela Segunda Guerra Mundial. Embora Kierkegaard rejeite tal egoísmo extremo, ele busca intensificar a existência para que vejamos a vida como ela realmente é. A angústia e a contradição da existência. Para Kierkegaard, a existência é um risco colossal. Nunca sabemos se nossa forma de viver é correta. Essa incerteza fundamental leva à angústia e nos expõe ao nada da existência. Assim, a vida é marcada pela dúvida e pela busca constante de sentido. A consciência, para Kierkegaard, é uma contradição em si mesma. Ela está no ponto de encontro entre o ato e a potência, entre o que é e o que não é. Como ele coloca, a vida é entendida em retrospecto, mas vivida para frente. Essa dualidade na consciência também reflete a própria dúvida, já que questionamos até mesmo nossa própria existência. Duvidando da consciência. Kierkegaard sugere que podemos duvidar da consciência aos poucos, questionando sua continuidade. Experimentamos apenas momentos presentes, sem evidência direta de uma ligação contínua entre eles. Essa visão cética desafia a ideia cartesiana de que a consciência é a base segura de todo o pensamento, propondo, em vez disso, que a consciência é permeada pela dúvida. A verdade subjetiva e a existência. Segundo Kierkegaard, a existência vai além de simplesmente estar aí. Ela precisa ser vivida e transformada em ação, guiada pelo pensamento subjetivo. Esse elemento essencial da subjetividade conduz à verdade subjetiva, a ideia de que a subjetividade é a verdade. Verdade objetiva versus verdade subjetiva. Kierkegaard distingue entre dois tipos de verdade. Verdade objetiva, relaciona-se ao mundo exterior, como na história e na ciência. É verificável por critérios externos e depende do conteúdo do que é dito. 2. Verdade subjetiva, depende de como algo é dito, envolvendo sinceridade e compromisso interior. Por exemplo, alguém pode rezar ao verdadeiro Deus com espírito falso, enquanto outro reza a um ídolo com paixão e sinceridade. Para Kierkegaard, o segundo demonstra uma maior verdade subjetiva. A verdade subjetiva é fundamental porque reflete os valores e compromissos de cada indivíduo. Não tem base em critérios objetivos e está ligada ao irracional que resta após a análise lógica. Não importa se algo é certo, mas sim a profundidade do envolvimento do indivíduo com aquilo. Valores, moralidade e fatos. Kierkegaard argumenta, como o filósofo David Hume, que não se pode derivar um dever de um ser. Fatos objetivos não geram moralidade. Contudo, Kierkegaard vai além de Hume ao sugerir que nossos valores influenciam os próprios fatos. Por exemplo,
um bordel e um retiro religioso podem representar realidades totalmente diferentes para pessoas com valores distintos. Cada indivíduo, então, é o criador do seu próprio mundo, moldando de acordo com seus valores. Essa visão antecipa o relativismo e a fenomenologia do século XX, que reconhecem que a consciência é intencional, ou seja, vê o mundo com base em seus próprios objetivos e propósitos. Como Wittgenstein afirmou, o mundo do homem feliz é diferente do mundo do infeliz. O perigo do solipsismo. Essa perspectiva fenomenológica, embora profunda, tem seus perigos, principalmente o solipsismo e a crença de que só eu existo e que o mundo se molda inteiramente a mim. Kierkegaard reconhece que essa visão pode levar a extremos, como no caso de Jean-Paul Sartre, que assumiu toda a responsabilidade pela Segunda Guerra Mundial. Embora Kierkegaard rejeite tal egoísmo extremo, ele busca intensificar a existência para que vejamos a vida como ela realmente é. A angústia e a contradição da existência. Para Kierkegaard, a existência é um risco colossal. Nunca sabemos se nossa forma de viver é correta. Essa incerteza fundamental leva à angústia e nos expõe ao nada da existência. Assim, a vida é marcada pela dúvida e pela busca constante de sentido. A consciência, para Kierkegaard, é uma contradição em si mesma. Ela está no ponto de encontro entre o ato e a potência, entre o que é e o que não é. Como ele coloca, a vida é entendida em retrospecto, mas vivida para frente. Essa dualidade na consciência também reflete a própria dúvida, já que questionamos até mesmo nossa própria existência. Duvidando da consciência. Kierkegaard sugere que podemos duvidar da consciência aos poucos, questionando sua continuidade. Experimentamos apenas momentos presentes, sem evidência direta de uma ligação contínua entre eles. Essa visão cética desafia a ideia cartesiana de que a consciência é a base segura de todo o pensamento, propondo, em vez disso, que a consciência é permeada pela dúvida. Kierkegaard, Pensamentos, Controvérsias e Legado. Espantosamente, mesmo em meio a controvérsias e momentos de escândalo, Kierkegaard continuou a produzir ideias profundamente influentes. Ele lançou uma crítica devastadora contra o hegelianismo, expondo o que via como a inadequação desse sistema filosófico para explicar a existência. Para Kierkegaard, era impossível compreender a existência apenas por meio do raciocínio lógico ou de vastos sistemas intelectuais. Ele argumentava que identificar a existência com o pensamento racional eliminava o espaço para a fé. Enfermidade mortal, reflexões sobre o desespero. Em Enfermidade mortal Kierkegaard analisa o desespero, definido como o fracasso da vontade de ser o eu que se é realmente. Essa ideia implica uma contradição em seu pensamento, uma vez que ele anteriormente afirmou que o eu não existe como um ser fixo, mas como um constante virá a ser. Kierkegaard suaviza essa tensão ao falar do eu que se é potencialmente, mas questiona-se se há realmente um verdadeiro eu específico ou único. Para ele, o desespero pode ser inconsciente, quando o indivíduo se identifica com algo externo, como ambições inalcançáveis. Caso fracasse, sente um vazio interior acompanhado por uma vontade inconsciente de morrer. Consciente, quando a percepção do desespero. Isso ocorre de duas formas. Uma falsa noção, em que o indivíduo acredita que só ele sofre, o que amplifica o desespero. Uma verdadeira noção, na qual o indivíduo reconhece que o desespero é intrínseco à condição humana. Para superar isso, deve optar pelo seu próprio eu e dar o salto da fé. Segundo Kierkegaard, o eu verdadeiro só é encontrado na fé. A crítica à Igreja e o momento. Conforme envelhecia, Kierkegaard enfrentava dificuldades financeiras e rejeitava a possibilidade de se tornar pastor, recusando-se a ganhar a vida com religião. Ele não compartilhava da visão da Igreja da Dinamarca, a qual considerava uma máquina hipócrita. Determinado a expor o que via como a falsa moralidade da Igreja, Kierkegaard fundou a revista O Momento onde criticava abertamente figuras religiosas, incluindo bispos. Em uma edição polêmica, Kierkegaard sugeriu que, mesmo se Cristo nunca tivesse existido, a Igreja continuaria a operar sem mudanças. Isso gerou escândalo, manchando ainda mais sua relação com a instituição religiosa e garantindo-lhe notoriedade. Assim como em sua disputa com Corsair
Kierkegaard ganhou fama, embora na forma de execração e controvérsia. O encontro com Regine e o declínio final. Em abril de 1855, Regine, agora casada com o governador das Índias Ocidentais dinamarquesas, teve um breve encontro com Kierkegaard antes de embarcar para o Caribe. Deus o abençoe. Que as coisas saiam bem para você, disse ela. Kierkegaard retribuiu com uma saudação gentil, e cada um seguiu seu caminho. Foi a última vez que se viram. Poucos meses depois, a saúde de Kierkegaard piorou devido ao estresse de sua campanha contra a Igreja. Ele sofreu um colapso na rua e foi levado ao hospital, onde gastou o restante de seu dinheiro para publicar outro número de Um Momento. Em 11 de novembro de 1855, Kierkegaard faleceu. Apesar de seu sofrimento, ele manteve a fé até o fim, com testemunhas relatando a serenidade de seu olhar. O enterro e o legado. O enterro de Kierkegaard atraiu uma multidão surpreendente, com estudantes disputando a honra de carregar seu caixão. O funeral, como sua vida, foi marcado por escândalo e membros do público protestaram contra a hipocrisia da igreja por enterrá-lo em solo sagrado. Alguém leu um trecho de Um Momento, gerando tumulto no cemitério, em um fim que Kierkegaard talvez tivesse aprovado. Apesar das controvérsias, sua obra permanece uma contribuição essencial para a filosofia e a teologia, influenciando profundamente o existencialismo e a psicologia moderna. Kierkegaard viveu e escreveu com intensidade, desafiando as convenções de sua época e revelando as complexidades da condição humana. Pós-fácil, o legado de Kierkegaard e suas ideias revolucionárias. Após sua morte em 1855, Kierkegaard foi amplamente ignorado até o início do século XX, quando seu pensamento começou a ser redescoberto, principalmente na Alemanha. Suas ideias ganharam destaque como um paralelo filosófico à psicanálise emergente de Freud, explorando as profundezas da subjetividade humana. Apesar de seu isolamento inicial, Kierkegaard seria mais tarde reconhecido como um dos fundadores do existencialismo, uma das correntes filosóficas mais influentes do século XX. Influência no existencialismo e fenomenologia. As ideias de Kierkegaard influenciaram diretamente Edmund Husserl, o criador da fenomenologia, que tentou transformar a análise da consciência em uma ciência racional. Embora Husserl não tenha alcançado totalmente esse objetivo, sua tentativa trouxe avanços significativos para o pensamento filosófico. Martin Heidegger, discípulo de Husserl e uma figura proeminente na filosofia do século XX, também se inspirou no pensamento kierkegaardiano, especialmente em questões relacionadas à existência e à angústia. Contudo, Heidegger rejeitava o rótulo de existencialista. O termo existencialismo, inadvertidamente cunhado por Kierkegaard, foi resgatado pelos pensadores alemães, rejeitado por alguns, mas popularizado por Jean-Paul Sartre na década de 1940. Sartre reconheceu a influência de Kierkegaard no desenvolvimento inicial do existencialismo, mas distanciou-se de seu foco religioso e moral, alinhando-se com um pensamento ateu e materialista. As ideias centrais de Kierkegaard. O pensamento de Kierkegaard revolucionou a filosofia por seu foco na subjetividade e no indivíduo. Para ele, o ser, existência, tinha precedência sobre o conhecimento, racionalidade, marcando uma ruptura com as filosofias tradicionais focadas em sistemas universais e objetivos. Ele introduziu conceitos que permanecem essenciais na filosofia até hoje. 1. A subjetividade como verdade. Kierkegaard afirmou que a verdade mais importante não é objetiva, mas subjetiva. O modo como vivemos, nossas escolhas e nosso compromisso interno com nossos valores definem a verdade para cada indivíduo. 2. O salto da fé. Ele argumentava que a fé é o ato humano mais elevado, um salto irracional que transcende a razão e a lógica. Essa fé não se baseia em provas ou ética, mas em um compromisso pessoal com algo maior que o ser humano e o divino. 3. A angústia e a liberdade. Kierkegaard via a angústia como uma condição fundamental da liberdade humana. Ao nos confrontarmos com nossa liberdade limitada e a incerteza existencial, somos tomados pela angústia, que, ao mesmo tempo, nos desafia a dar sentido à nossa existência. 4. A escolha entre o estético e o ético. Ele propôs que as pessoas enfrentam uma escolha fundamental: viver esteticamente, buscando prazer e superficialidade, ou viver eticamente,
aceitando responsabilidade e buscando um propósito mais elevado. 5. A existência como virá a ser. Para Kierkegaard, a existência não é estática, mas um processo contínuo de vir a ser. A identidade do indivíduo é construída por escolhas e ações ao longo da vida. Impacto filosófico. Kierkegaard revolucionou o pensamento ao centralizar a experiência humana na filosofia, enfatizando a individualidade, o compromisso existencial e a liberdade. Suas ideias lançaram as bases para o existencialismo, que floresceria com Sartre, Heidegger e outros, e para a fenomenologia, que influenciou amplamente a filosofia contemporânea. Além disso, sua influência alcançou a teologia, a psicologia e a literatura, inspirando autores como Dostoiévski e Kafka. Pensamentos e citações-chave de Kierkegaard. Kierkegaard expressou suas ideias revolucionárias e complexas por meio de reflexões carregadas de ironia, profundidade e provocação. Suas obras e diários apresentam citações que capturam sua abordagem filosófica singular. Destacam-se frases como: "A primeira coisa a entender é que você não entende e, ao nascer, fazemo-nos ao mar com ordens lacradas." Essas declarações refletem sua visão de que o indivíduo está imerso em uma existência cheia de incertezas e desafios pessoais, sem respostas definitivas. Ele também enfatizava a relação entre memória e transformação pessoal, como enquanto mais um homem é capaz de esquecer, maior o número de transformações que sua vida pode sofrer, quanto mais é capaz de lembrar, mais divina a vida se torna. Essa constante luta interna para equilibrar ação e reflexão está no centro de sua filosofia. Em suas críticas ao racionalismo, Kierkegaard ironizava pensadores como Hegel, a quem acusava de transformar a filosofia em um sistema sem espaço para a fé ou a existência real. Para Kierkegaard, a verdade objetiva era insuficiente para lidar com as questões existenciais mais profundas. Ele escrevia: "A subjetividade, a interioridade, é a verdade", destacando que a relação do indivíduo com sua verdade interior é mais importante do que uma busca por certezas externas. Ideologias e contribuições filosóficas. 1. Fé como um ato de coragem irracional. Para Kierkegaard, a fé era algo além da razão, descrita como um absurdo. Esse conceito, explorado em Temor e Tremor, introduz o salto da fé como uma entrega ao divino que transcende lógica e racionalidade. 2. A subjetividade como verdade. Ele defendeu que a verdade mais importante é subjetiva, ligada à relação que cada indivíduo tem consigo mesmo e suas escolhas. Essa ideia está no centro de pós-escrito conclusivo não científico. 3. Angústia e liberdade. Kierkegaard introduziu a ideia de que a angústia nasce da liberdade limitada que enfrentamos ao tomar decisões, explorada em O Conceito de Angústia. 4. Dualidade estética e ética. Em Ou Isto ou Aquilo, ele apresenta o dilema entre uma vida de prazeres superficiais, estética, e uma vida guiada por responsabilidade e compromisso, ética. Principais obras e seus destaques. 1. Diário. Journals. O diário de Kierkegaard oferece um mergulho em sua mente, revelando insights pessoais, críticas filosóficas e ideias que moldaram suas obras posteriores. É a base de sua reflexão sobre a verdade subjetiva e a condição humana. 2. Ou Isto ou Aquilo. Tinteneller, 1843. Publicada sob pseudônimo, a obra contrasta duas maneiras de viver, a vida estética e a vida ética. Kierkegaard convida o leitor a escolher entre o prazer e a responsabilidade, destacando a liberdade como uma escolha essencial. 3. Temor e Tremor. Tfrygt Ogbaeven, 1843. Explora a história de Abraão e Isaac para discutir a fé. Kierkegaard descreve a suspensão teleológica do ético e o abandono das normas racionais para alcançar um propósito mais elevado por meio da fé. 4. O conceito de angústia. Begrebeangst, 1844. Estuda a angústia como uma experiência existencial ligada à liberdade e ao potencial humano de escolha. A obra fundamenta sua psicologia existencial, tornando-se precursora da psicologia moderna. 5. Migalhas filosóficas. Philosophisches Müller, 1844. E pós-escrito conclusivo não científico. Tafslutende Wissenschaftliche Schrift, 1846. Desenvolvem sua tese de que a verdade é subjetiva, desafiando a filosofia sistemática e elevando a importância do indivíduo na busca de significado.
6. Enfermidade mortal. Sigmund Denden, 1849 discute o desespero como a incapacidade de ser verdadeiro consigo mesmo, uma análise profunda do sofrimento humano e da necessidade de reconciliar-se com o eu autêntico. 7. O Momento. Tie Blick, 1855. Uma coleção de escritos críticos contra a Igreja da Dinamarca, expondo o que Kierkegaard via como hipocrisia institucional e redefinindo o papel da fé como algo pessoal e não intermediado por organizações. Conclusão. Kierkegaard revolucionou a filosofia ao trazer o indivíduo para o centro da discussão existencial, enfatizando a subjetividade, a liberdade e a angústia. Suas obras desafiaram os sistemas filosóficos de sua época, criando as bases para o existencialismo e influenciando profundamente a teologia, a psicologia e a literatura. Suas ideias, como o salto da fé e a verdade subjetiva, continuam ressoando, convidando cada indivíduo a enfrentar o desafio de viver com autenticidade e comprometimento. Kierkegaard não apenas refletiu sobre a condição humana, ele a tornou o foco absoluto de sua filosofia.